irradia evolução, nos educando para a vida. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. O dia, o dia, o dia. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. O dia, o dia, o dia. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública de hoje. Iniciaremos com uma prece. Convidamos a todos para a nossa prece inicial. Busquemos nesse momento fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações. Busquemos a presença amorosa de Jesus e percebamos que o Mestre adentra os nossos lares, envolvendo o nosso convívio familiar em vibrações de muita paz, de muita harmonia. Divino amigo, buscamos a tua presença amorosa nesse momento e te rogamos, conduza as reflexões que faremos, a fim de que possamos, Senhor, nos sentir envolvidos nas tuas vibrações de amor intenso. Nesse momento, Senhor, que o teu amor possa envolver todos os lares, que a tua bondade e misericórdia possa sustentar e amparar a todos, e que os nossos corações, juntos, possam vibrar com o teu, vibrações de fraternidade, de esperança e de paz. Sê conosco, divino amigo, hoje, agora e sempre. Abençoa a nossa palestrante, abençoa a reunião pública de hoje. Iniciamos as nossas atividades dizendo: graças a Deus, e que Deus seja para sempre louvado. Que assim seja. Assim seja. Olá, meus irmãos. Olá, Isabela. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Juscelia. Tudo bem? Tudo bem? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Que Deus nos abençoe a programação de hoje. A palestra de hoje é especial. A palestra da nossa reunião pública abordará o tema Gratidão em Família, que faz parte das campanhas educativas desenvolvidas por diversas casas espíritas. Meus amigos, essa palestra é promovida pela Concafras TSE, em parceria com diversas casas espíritas, como já falamos, em todo o Brasil, e sendo transmitida pela TV Mundial de Espiritismo, juntamente com essas instituições patrocinadoras. Quero lembrar que ao final dessa programação, nós teremos o tratamento espiritual à distância. Portanto, meu irmão, minha irmã, fique conosco. Providencie um recipiente de água para ser fluidificada. E seja mais uma vez
muito bem-vindo à nossa reunião pública de hoje. Nesse momento, passaremos a palavra à Isabela, que fará a apresentação do palestrante. Bom, meus amigos, como já foi anunciado, a palestra de hoje é Gratidão e Família. Temos a grata satisfação, então, de receber o dia de hoje para explanar sobre esse tema tão importante a nossa irmã Mariana de Castro. Ela é trabalhadora do Grupo Espírita Paulo de Tarso, de Uberlândia. Seja bem-vinda, Mariana. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a todos. Meu nome é Mariana, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Com muita alegria, vamos falar deste tema tão importante para todos nós, neste mês em que os nossos corações se abrem ainda mais para a presença de Jesus, que se intensifica em nossos lares. No mês de Natal, é um mês em que a vida nos convida a nos tornarmos ainda mais sensíveis para que Jesus habite os nossos corações e esteja entre nós, entre os nossos familiares, na nova verdade. Para começarmos, compartilhar então os slides que preparamos para as nossas reflexões desta noite. Gratidão em família. Inicialmente, temos a intenção que Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, livro em que ela desenvolve este tema, Psicologia da Gratidão. Então, Joana de Ângeles nos esclarece que a palavra gratidão vem do latim, que significa literalmente graça, gratos, se sentir agradável, o reconhecimento que se tem por tudo que se recebe, por tudo que nos é concedido. Então, inicialmente, lançamos a pergunta: temos sido gratos? Temos reconhecido tudo aquilo que temos e que a vida amorosamente nos oferece? Porque nos diz ainda Joana de Ângeles que a vida é em si um louvor à própria vida. A vida é vibração e harmonia presente em todo o universo. E nos cabe, então, nos darmos conta e experimentarmos a gratidão por tudo que recebemos, então, em nossa vida, por cada oportunidade, por cada bendita situação que nos chega. Então, vejam que bonito nos esclarece Joana a respeito da gratidão. A vida é um louvor à própria vida. E continua Joana de Ângeles com o seu texto tão poético a nos mostrar como a própria natureza é um hino de gratidão. Quando observamos, nos diz ela, uma rosa exteriorizando um perfume que é carreado pela brisa, deparamos-nos com a gratidão do vegetal, que
Vejam, transforma o humus molhado, úmido, mal cheiroso, com a água no aroma delicado. Então, por vezes, estamos por aqui tão distraídos que não nos damos conta de apreciar com amor e com gratidão a química bendita da vida. No laboratório profundo da existência, a vida é oferta abundante. Então, neste momento, o convite é observarmos, é sentirmos o quanto temos recebido da vida. E nos diz ainda, Joana, quando se enraiza no sentimento humano, a gratidão logra proporcionar harmonia interna, porque quando a gratidão começa a habitar a nossa alma, a se apresentar nas nossas ações, provoca harmonia, porque nos libera, nos desela os conflitos que carregamos, da reclamação, da inconformação, da não aceitação das experiências necessárias ao nosso crescimento. Então, nos diz Joana que ser grato é cultivar a harmonia interior, cultivar, nutrir saúde emocional, porque a gratidão, quando se instala em nossa intimidade, é como uma estrela na imensidão sideral. E continua bem feito. A gratidão é a mais sutil psicoterapia para os males que se instalam na nossa sociedade, que é constituída, na maior parte das vezes, por espíritos como nós, ainda enfermos, ainda adoecidos. Então, um dos caminhos para a nossa saúde emocional é cultivarmos o sentimento de gratidão pela vida. A gratidão estimula em nossos corações, em nossa alma, em nossas ações, a humildade. Porque só aquele que se torna capaz de agradecer, de reconhecer, aquele então que se faz pequeno diante da vida, é que é capaz de ser grato. E nos diz Joana, uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade, que se faz, que se dá. Compreendemos o quanto recebemos desde o momento em que nos levantamos até aqui? Compreendemos a bênção do ar que respiramos gratuitamente, os fenômenos automáticos que se dão no nosso corpo
e que preservam a nossa existência, que estarmos atentos a tudo isso que nos acontece, não é? Então, precisamos nos reconhecer pequenos, filhos de Deus, mas o quanto recebemos deste Pai amoroso. A gratidão, agora, quem nos diz é Divaldo Franco em uma palestra proferida no Paraná. A gratidão, além do bem-estar que produz, como vimos, né, o sentimento de saúde que a gratidão nos proporciona, também faz com que o indivíduo passe a perceber o seu próximo com o sentimento do amor. Então, nos estimula ao amor. Porque quando alguém nos faz um bem, sentimos o desejo de agradecer, mas de também retribuir. É isso que nos fala Divaldo. Temos vontade de oferecer o bem, de retribuir o bem que recebemos. Então, a gratidão é generosa. Então, como a vida pode ser mais agradável, como a vida pode ser mais suave quando vivemos no clima da gratidão, porque a gratidão nos promove, nos provoca a ações generosas. Temos um exemplo, uma história vivida pelo nosso querido Chico Xavier e narrada por Ramiro Gringos Chico Xavier. Essa história se chama Na Curva do Caminho. Ilustra muito bem o que temos falado até aqui. Então, nos conta Ramiro que Chico, ainda jovem, quando morava em Pedro Leopoldo e trabalhava na Fazenda Modelo, um certo dia, Chico, enquanto trabalhava, sentiu um profundo mal-estar. Ele se sentiu tonto, uma fraqueza o tomou. Ele custou a terminar o seu trabalho. E quando terminou, apressou do seu chefe e tomou o caminho de volta para casa. Mas o mal-estar se intensificou e Chico sentia uma profunda dor de cabeça. Uma fraqueza o tomou e ele então pede a Emmanuel que o ajudasse, porque ele se sentia incapaz de prosseguir, quase a desfalecer. Emmanuel aparece e pede a ele que continuasse, que seguisse um pouco mais. Chico, obediente, continua a caminhar, mas se sentindo profundamente mal, se sentindo desfalecer. Continua, caminha mais uma parte do caminho, mas já não se sente capaz de prosseguir. Pede novamente a Emmanuel que o ajudasse. Emmanuel, mais uma vez, o convida a seguir. Caminhe mais um pouco, Chico. O remédio está a chegar. Caminhe mais um pouco. Chico, então, caminha mais alguns passos. E quando está já na curva do caminho, às portas de Pedro Leopoldo, Chico avista uma senhora, uma humilde lavadeira, que vê Chico Xavier e abre um largo sorriso. A lavadeira que trazia um balde cheio de roupas na cabeça, mas se emociona profundamente ao ver Chico. Abre os braços e abraça calorosamente o médium mineiro. Chico, diz ela, como eu tenho que agradecer. Ontem eu estava muito mal, sentia profunda tristeza e as suas palavras de amor e o seu passe me curou completamente.
Então, num desejo de retribuir o bem recebido por Chico, essa senhora o abraça e, neste momento, Chico Xavier se sente completamente renovado. O mal-estar havia passado e ele pôde continuar o seu caminho de volta para casa. Então vejam, meus irmãos, como todos podemos nos beneficiar quando oferecemos, também podemos receber. A gratidão é um bem que pode transformar os nossos corações, transformar as nossas relações. E por falar em relações, o convite agora é pensarmos na experiência da gratidão nos nossos lares. Como tem sido vivenciar a gratidão com aqueles que a vida nos colocou para vivermos em conjunto no cadinho doméstico. E nos diz ainda benfeitora Joana de Ângeles, agora na obra Constelação Familiar, no pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando os seus passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Em razão disso, toda vez que a família se entibia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Então, nos lembra a querida Joana de Ângeles, que é na experiência familiar que iniciamos os primeiros passos para a fraternidade que desejamos viver na humanidade, na sociedade. Então, a responsabilidade da família no papel de nos preparar, de preparar as criaturas para vivermos o verdadeiro amor em sociedade, vivermos o bem comum. E Joana ainda nos diz que o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família. Essa é a nossa condição essencial. E o objetivo é desenvolvermos, nos diz ela, os sublimes conteúdos psíquicos que, vejam, já estão mais adormecidos, guardados no nosso coração. Estímulos, sentimentos que aguardam na convivência no lar a oportunidade para serem apresentados, liberados, estimulados, trabalhados para serem sublimados.
Então, vejam a importância da família. É na família que vamos encontrar inicialmente a oportunidade de trabalharmos aquilo que Deus já colocou em nossa intimidade. Então, na convivência do lar, somos estimulados a manifestar os nossos dons divinos, que, claro, carecem ser trabalhados e serem sublimados. Então, vejam a importância da gratidão, da gratidão experimentada, vivenciada no núcleo familiar. Porque a família, meus irmãos, ela foi preparada, a nossa família, o grupo, os corações que se encontram reunidos aos nossos, participaram de uma programação espiritual. Não é por acaso que estamos como pais, como irmãos, como cônjuges. Esta combinação que se configura, que se apresenta como forma da nossa família, não é uma matemática simples. Eu gosto de dizer uma matemática complexa, porque pediu ao mundo maior, aos nossos amigos espirituais, arranjos por vezes difíceis, tempos de espera, aceitações. Cada coração que está ao nosso lado precisou dizer sim a essa experiência. Por isso, a família é uma experiência sublime e por isso devemos ser muito, muito gratos por essa oportunidade, porque é na família que encontramos, nos dias de Joana, permanente oficina, onde se caldeiam os sentimentos e as emoções. Os nossos sentimentos, as nossas emoções serão trabalhadas neste grupo para dar-lhes a direção correta e a orientação segura para os nossos empreendimentos futuros. Como não ser grata a essa organização divina? Por essa razão, é que não se vive na família ideal, aquela que a nossa fantasia por vezes cria como a família que nos faria feliz, que não nos provocaria sofrimentos. Não vivemos neste agrupamento, porque este agrupamento não serve ao nosso crescimento, mas sim vivemos com os espíritos nos de Joana que melhormente atendem às necessidades da nossa evolução. Então, há uma sabedoria imensa da vida, nos colocando nos lugares e na ordem que nós ocupamos. Viemos antes ou viemos depois, ocupamos lugares de filhos diante dos nossos pais, ou de pais diante das criaturas que estão como nossos filhos por uma razão e por uma matemática divina que entendeu que essa era a melhor configuração para o nosso crescimento nesse momento, para a nossa oportunidade de avançar neste momento. Então, é no lar que nós, espíritos em processo de evolução, nos reencontramos sob o mesmo teto, na condição de pais, de filhos, de irmãos. Nesse ambiente nos são oferecidas oportunidades de novos aprendizados morais, que nos possibilitam, nós reencarnados,
exercitarmos o nosso coração no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, a gratidão, enfim, os sentimentos derivados do amor. Então, a gratidão se apresenta quando eu consigo olhar para o meu cônjuge, para o meu filho, para os meus pais e agradecer, porque eles disseram sim para essa união, para esta nova configuração que me permitirá desenvolver o amor, aprender a perdoar, oportunidade para reconciliar-me com aqueles a quem eu ofendi ou fui ofendida. Então, olharmos para esses corações e no exercício diário, na prática diária, manifestarmos através da alegria, do louvor, do eu te amo, a gratidão pela oportunidade bendita de estarmos inseridos nessa família. Mas nós sabemos que viver em família, por vezes, nos pede coragem para os enfrentamentos, porque nos diz Emmanuel no livro Pão Nosso, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir aqueles da nossa casa, ou 5 ou 10 criaturas? Esta indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Então, nós que nos consideramos espíritas, cristãos, desejosos de seguirmos o Evangelho de Jesus, temos que nos perguntar: essa luta que por vezes travamos no ambiente doméstico tem um propósito maior, tem um propósito de me fazer realmente avançar, porque eu não posso avançar sem o perdão, sem a resolução necessária à minha alma. Então vejam, se eu desejo fazer para muitos que estão lá fora, é coerente que eu comece por fazer por aqueles 5, 3, aqueles 4 membros que compõem a minha família. E por vezes, tantas vezes, vamos experimentar a ingratidão diante desses quadros nos quais somos inseridos, dos resgates necessários à nossa história, à nossa evolução, porque sabemos que no ambiente doméstico se reúnem muitos corações feridos. O nosso coração ferido, o coração ferido por nós. Então, a ingratidão tantas vezes se apresenta. E o Evangelho tem muito a nos ensinar e a direcionar a nossa compreensão, a direcionar o nosso olhar para compreendermos com mais profundidade esta situação. Nos diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, destinado a este tema, a ingratidão. Nos diz o Evangelho, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. E sim, revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista
que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo nos esclarece e projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano, porque nós entendemos, através desta doutrina bendita, consoladora e esclarecedora, que não estamos inseridos neste agrupamento ao acaso. Estamos de volta reencontrando, como eu disse, corações feridos, feridas tantas vezes e por vezes provocados por nós mesmos. Então, nos diz o Evangelho que a ingratidão, em especial a dos filhos para com os pais, revolta os corações honestos. Porque ainda podemos pensar: mas o meu pai só me deu a vida. O meu pai me fez muito mal, me provocou sofrimento, me maltratou na infância. Nós costumamos pensar, meus irmãos, que dar a vida não é algo simples, é algo de imenso valor. E ainda que aquele pai, no início do processo da história destas duas criaturas, tenham, por alguma razão que não nos cabe julgar, abandonado este filho, ele tem o mérito de ter dito sim à vida e de ter trazido ao mundo aquele coração. Então, como nos diz o Evangelho, nos compete honrar os nossos pais, porque eles já adquiriram o mérito de ter nos dado a vida. E nos diz ainda o Evangelho: sabei que se a pessoa a quem prestares um benefício esquece o bem que recebeu, Deus vos retribuirá mais do que se já fosseis recompensado pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Quem nos retribuirá é a vida, é Deus. E Deus permite que sejamos, por vezes, pagos com ingratidão para submeter à prova a nossa perseverança em fazer o bem. O quanto somos capazes de sustentarmos as nossas boas ações, as decisões que tomamos de sermos melhores. Então, a ingratidão que se dá em nossos lares, ela, por vezes, nos permite experimentar o quanto já somos capazes de amar incondicionalmente e perseverarmos no bem. Há ainda, no item 9 do capítulo 14 do Evangelho, uma orientação dos Espíritos que nos faz recordar que não estamos inseridos nesta história com estes corações ao acaso, como eu dizia. Lembra então aos pais, lembra às mães, inclua aqui os pais, quando nos diz: mães, abraçai então o filho que vos causa tristeza e afirmai para vós mesmos: um de nós é culpado. Tornai-vos merecedoras das alegrias divinas que Deus acrescenta à maternidade e ensina, na condição de maior, de mãe, de adulto, ensina esta criança que está na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então, na condição de pais, trazemos um currículo com maior experiência, já experimentamos mais, já erramos. Então, os pais têm condições de fazer ainda mais pelos seus filhos, como nos lembra o Evangelho, da ingratidão que por vezes acontece entre pais, entre filhos e pais. Então, que saibamos, diante de situações de ingratidão, nos perguntar: algo temos com essa situação? E cabe a um de nós
desejar ardentemente transformar o ódio, o ressentimento, a mágoa, finalmente em amor. Então, como não agradecer a oportunidade da família? Como não sermos gratos a essa bendita combinação divina que nos permite enfrentarmos as nossas dificuldades antigas, que nos diz Joana, devem facultar o sentimento de gratidão, porque são oportunidades de ressarcirmos os débitos anteriores, lá atrás adquiridos, e desenvolvermos habilidades como a paciência, a tolerância, a compaixão, e aí sim aperfeiçoarmos o nosso self, o nosso eu divino, o nosso espírito que está a caminho do Pai. Recordemos com o coração cheio de gratidão que é então na nossa casa, no nosso lar, que se inicia a nossa missão, que se desdobrará no mundo. Então, voltemos neste mês de dezembro o nosso olhar, o nosso coração para a bendita oportunidade de estarmos reencarnados com este grupo chamado família. E no exercício diário, porque a gratidão se adquire, se desenvolve como uma musculatura que exige, que pede exercício. A gratidão pode se transformar num hábito natural, que reflete a maturidade dos seres humanos. Mas para isso necessita de exercício diário, diariamente. Devemos nos recordar do quanto podemos ser gratos. Porque, como somos tanto invigilantes, por vezes ficamos na indiferença, não é? Na distração, como acharmos que não precisamos de ninguém, que tudo o que temos tem a ver com o nosso esforço próprio, pessoal. Então, nos lembra Joana que precisamos ser vigilantes com a sombra da indiferença, do egoísmo, do orgulho. Porque ainda no livro Psicologia da Gratidão, ela nos lembra que a gratidão é a assinatura que Deus coloca na sua obra. Por extensão, aquele que se faz agradecido, nós, quando nos sentimos gratos, nos tornamos veículos do sublime autógrafo, assinalando a vida e a natureza com a presença dele. Somos instrumentos de Deus. Então, meus irmãos, caminhando para o fim, nós vamos encerrar com uma prece de gratidão, deixando aqui o nosso carinho, o nosso reconhecimento pela bendita oportunidade de trabalharmos esse tema e estarmos em tantos lares falando da importância da família e o quanto precisamos agradecer e nutrirmos esse sentimento dentro dos nossos corações, a gratidão pela nossa família. E nos diz João de Deus: Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor.
pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito seja, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Um Feliz Natal a todos os lares, cada família. Que Jesus possa abençoar todos vocês. Muita paz. Que assim seja. Meus irmãos, neste momento, nós passaremos ao tratamento espiritual à distância. Lembremos do que Jesus nos afirmou. A tua fé te curou. Estejamos em prece para que sejamos assistidos em todas as nossas necessidades. Lembre-se também de colocar um recipiente com água para fluidificação e acompanhe mentalmente cada palavra do vídeo que nos conduzirá ao momento do passe à distância. Jesus está entre nós. Jesus segue conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam.
Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Que bom, né, Isabela? Como é bom tomarmos o passe, como é renovador. Nós agora vamos passar para a nossa prece final e a nossa querida Isabela fará essa prece por todos nós. Meus amigos, convido a todos a fechar os olhos para que possamos nos concentrar melhor e assim nos ligarmos com maior facilidade ao alto, a nosso Senhor Jesus. Divino Mestre, tutor de todos nós, nós agradecemos, Senhor, por esses momentos sublimes. Agradecemos, Senhor, pela nossa família, por tudo que nos é ofertado diariamente. Rogamos a Ti, Jesus, por todos os corações que acompanham esse momento de reunião pública. Todos os lares possam ser visitados pela Sua equipe luminosa, Senhor. Que todos tenham um Natal de bênçãos, de amor, de luz e de fraternidade. Que toda a terra, Senhor, se ilumine e entoe cânticos de louvor a Ti. Graças nós te damos, Jesus. Sê conosco, Mestre, e que assim seja. Desde que eu vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabu. Deixei meu Pai, meu lar, meu cais e busquei
meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, Pois tu viverás pra contar o presente e o futuro aos homens. chamas e chamas, Chamas, me chamas, chamas e chamas, chamas, me chamas. mas nem toda a terra poderá Nem toda a conter terra poderá todos conter os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas,